Agora vamos formalizar os resultados que vimos no experimento. Veja, o experimento foi feito empurrando uma caixa de som e utilizando uma balança para medir a força. Aqui eu tirei 4 fotografias de marcações da balança até o momento que a caixa de som começou a deslizar. Então, primeiro a força começou a aumentar. Nessa primeira foto aqui eu tenho uma força equivalente ao peso de um objeto de 430 gramas, portanto 4,3 newtons, e a caixa não deslizava. O que isso significa? Isso significa que existe uma força oposta à que eu estou aplicando, que eu marquei aqui de azul. Existe uma força oposta também de 4,3 newtons. Essa força é a força de atrito. Então, eu marquei aqui no gráfico, e quando eu aplico 4,3 newtons, que é essencialmente 4, a força de atrito vale 4. Aí depois, essa força foi aumentada continuamente até atingir aqui 8 newtons de força. E a caixa ainda não deslizava, portanto o atrito valia 8 newtons. Equilíbrio de forças, o objeto permanece em repouso. Aí essa força aumentou até 1,2 newtons, aproximadamente. 12 newtons, aproximadamente. E a caixa ainda não deslizou. Isso indica que o atrito vale 12 newtons. E aí, vendo o vídeo com bastante calma, eu percebi que a força máxima que foi aplicada até a caixa dar deslizar foi de 1,4 newtons. No vídeo não tinha aparecido, foi muito rápido. Então, 1,4 newtons, aparentemente aqui no meio. O atrito vale um pouquinho menos do que 1,4 newtons e aí a caixa deslizou. Ou seja, o comportamento do atrito é esse. Ele vai aumentando, 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 aumentando até um limite que ele não consegue mais sustentar. E aí o objeto desliza. Quando o objeto já entra em deslizamento, eu consegui manter essa caixa em velocidade constante aplicando apenas 7 newtons, que é equivalente aí ao peso de um objeto de 700 gramas de massa. Ou seja, quando o objeto desliza, o atrito é menor. Por que eu posso falar que essa força aqui de 7 newtons é igual ao atrito? Porque o objeto estava sendo arrastado em velocidade constante, ou seja, o equilíbrio de forças continuava, o objeto ele não acelerava. Então o atrito era tão grande quanto a força que eu aplicava. Não foi possível fazer esse experimento com os equipamentos que eu tinha, mas essa força de atrito que o objeto apresenta quando ele já está deslizando, ela é essencialmente constante. Então, mesmo que eu aplicasse forças muito maiores, o que eu ia fazer era a caixa acelerar bastante. Quanto maior a força que eu fizesse, maior seria a aceleração da caixa. Mas essa força estaria aí por volta dos 7 newtons, ou seja, não interessa o quanto de força eu aplico, a força de atrito que atua enquanto há o deslizamento não depende da força. Vamos formalizar. Vamos formalizar tudo isso com bastante calma. Então, o que é o atrito? O atrito é uma força contrária à tendência de um objeto deslizar. Ela atrapalha o deslizamento. Se não houver nenhuma tendência de deslizamento, o atrito é zero. Se você tiver um bloco no chão parado e não tem nada tentando arrastá-lo para nenhum dos lados, não tem atrito. Se houvesse atrito nessa situação, o atrito seria uma força resultante, porque não tem ninguém equilibrando o atrito e aí esse objeto aceleraria para a direção do atrito, o que não faz o menor sentido. Então, o atrito só existe quando a gente está lá tentando provocar deslizamento.
E nós vimos que a força de atrito ela se comporta de formas distintas dependendo de haver ou não o escorregamento ou deslizamento. Se não há o deslizamento, a força de atrito é tão grande quanto a força aplicada, até um determinado limite. Se há deslizamento, a força de atrito diminui, e ela diminui em relação a esse atrito limite aqui, e se mantém constante, mesmo que eu aplique uma força maior. Esse mesmo que eu aplique uma força maior aí, nós não medimos, e aí eu estou colocando isso como um dado, né, porque não foi possível extrair isso do experimento que foi feito. Então, se a gente fizesse um gráfico da força de atrito em função da força aplicada, o que eu ia ver? Que nessa parte que não há deslizamento aqui, a força de atrito é tão grande quanto a força que eu aplico e o objeto permanece em repouso estático, tá certo? No caso do bloco eu posso falar que é repouso mesmo, mas eu vou utilizar o termo estático aqui, vocês vão ver um porquê um pouco mais para frente. Então, olha só, essa força de atrito enquanto o objeto não desliza, ela vai até um determinado limite. No experimento que fizemos, esse limite é aproximadamente 1,4 newtons. Uma vez que há deslizamento, essa força de atrito aqui ela cai bastante e ela fica constante, independente da força que eu aplico. De novo, isso daqui é um dado que eu estou trazendo para vocês que não foi possível extrair do experimento por falta de equipamentos adequados. Tudo bem? E essa força aqui, no caso do experimento, vale 7 newtons. Se medíssemos, isso não seria bem constante, ela ficaria variando um pouco assim, mas em média constante, tá? Então, legal. Até agora nós vemos o quê? Há dois tipos de atrito. Um atrito quando não há deslizamento e um atrito quando há deslizamento. Esse atrito, quando não há deslizamento, ele é chamado de estático. E o atrito que age quando o objeto já iniciou o deslizamento é chamado de dinâmico ou cinético. Tá certo? Muito bem. Por que existe o atrito? O atrito existe porque se eu olhar de perto aqui entre as duas superfícies, eu vou perceber que essas superfícies elas são muito irregulares. E às vezes essa irregularidade ela está no nível microscópico. Eu não consigo enxergar a olho nu. Legal. Se essas ranhuras aqui forem muito diferentes, a cara dessa curva muda bastante. A força de atrito estático pode ser ainda maior, a força de atrito dinâmico pode ser maior ou menor, depende dos materiais. Outra coisa que também vai mudar o jeitão dessas duas curvas aqui é a força de contato entre os dois objetos. Essa força de contato é a força normal. Então, o atrito ele depende desse par de materiais que estão em contato e depende da força entre eles, da força normal entre eles. Essa medida de atrito, ela é feita empiricamente, experimentalmente. E o que a gente percebe é que para um conjunto razoavelmente grande de materiais, é válida a seguinte relação. A força de atrito, Φ, é igual a um μ, essa é uma letra grega μ, que depende dos materiais, vezes a força normal. Esse valor de μ, ele é encontrado experimentalmente quando a gente mede a força de atrito entre os materiais, um experimento semelhante ao que vocês viram no primeiro vídeo, e a força normal entre os materiais, que para um objeto no plano, essa força normal é igual à força peso do objeto. Então, fazendo um experimento desse, eu meço o coeficiente de atrito entre os dois objetos que estão em contato. E aí eu posso tabelar esse valor.
Olha, eu publiquei que, por exemplo, o coeficiente de atrito entre uma caixa de som de madeira e um piso de madeira é tanto, certo? E aí eu publiquei esse Mi, que é o coeficiente de atrito entre essas duas superfícies, tá certo? A gente percebe que alguns materiais, se fizéssemos o experimento, eles não seguem essa lei de forma tão precisa, mas nós trabalharemos no ensino médio como se essa lei fosse válida de forma universal. Para objetos rígidos em contato, eles obedecem essa relação matemática. Mas aí, se você trabalha aí numa equipe de desenvolvimento de pneus, por exemplo, você já vai ver uma relação ali de atrito entre materiais um pouco mais complexas do que essa. Mas essa é uma boa aproximação para o que a gente vai trabalhar agora no ensino médio. Então, a força de atrito é o coeficiente μ vezes a força normal, que é a força de contato entre os objetos. Muito bem, só que há dois tipos de atrito. Existe um atrito de natureza estática, que aumenta até um máximo, é o atrito que atua quando os objetos ainda não deslizam, e existe um atrito de natureza dinâmica ou cinética, que é um atrito menorzinho, que age quando já há o deslizamento entre os dois objetos. Como é que eu calculo cada um deles? Com a mesma equação, μ vezes normal. Só que esse atrito aqui, o atrito máximo, é o coeficiente estático vezes a força normal. E este atrito aqui é o coeficiente dinâmico vezes a força normal. Ou seja, eu tenho um coeficiente de atrito diferente para cada situação. Tá certo? E aí você pergunta para mim, mas esse atrito aqui, ó, como é que eu calculo esse atrito quando eu estou aplicando uma força pequena? Qual é a equação que me permite calcular esse atrito de 4 newtons? Não existe. Por quê? O que a gente faz a conta, multiplicando o coeficiente estático vezes a força normal, é para o atrito estático máximo ou o atrito estático limite. Qualquer força que você aplica no objeto antes desse atrito limite, o objeto não desliza. E o atrito é tão grande quanto a força que você aplicou. Portanto, não existe fórmula para calcular esses atritos aqui embaixo. Se você está aplicando uma força abaixo do limite de atrito e você quer saber quanto vale o atrito naquela situação, o atrito é tão grande quanto a força que você aplicou. Agora, se você quiser saber o atrito estático máximo, o máximo que o atrito aguenta entre essas duas superfícies, é o coeficiente estático vezes a força normal. Se você quiser saber o atrito que age ali quando as superfícies estão deslizando, é o coeficiente dinâmico vezes a força normal. Tudo bem? Tá. E esses coeficientes de atrito? Bom, normalmente os exercícios que a gente vai fazer, eles fornecem esses atritos, ou eles vão te dar alguns dados experimentais que te permita calcular os atritos, tá certo? Mas você não precisa memorizar coeficiente de atrito nenhum. Aqui eu vou discutir os coeficientes de atrito entre a borracha e o asfalto, que é fundamental aí para a gente compreender o atrito que nós temos disponível entre os pneus do carro no chão. Né? Olha só, com asfalto seco, o coeficiente de atrito estático é 0,9, quase 1. Portanto, a força de atrito estático é quase igual à força normal do carro, que é praticamente igual ao peso do carro para um objeto numa pista plana, isso é válido. Né? Agora, o coeficiente de atrito dinâmico é menor, vale 0,6, ou seja, o coeficiente dinâmico, no caso da roda do carro, é quando a roda do carro já começou a deslizar, derrapar no chão. Se o asfalto estiver molhado, olha só, esses coeficientes caem muito.
O estático cai de 0,9 para 0,5 e o dinâmico de 0,6 para 0,4. Isso significa que em pista molhada eu tenho bem menos atrito entre os pneus do chão e entre os pneus e o chão. Portanto, é por isso que a gente tem que ter muita atenção e aumentar as distâncias de segurança quando a gente está dirigindo em pista molhada. Se o atrito é menor, o que é evidenciado por esses coeficientes menores, significa que eu vou precisar de uma distância maior para parar o carro, eu não vou poder fazer curvas em tão alta velocidade assim, portanto, a gente tem que dirigir sempre com prudência redobrada aí em pista molhada. Tudo bem? Maravilha? Então, em breve faremos alguns exercícios sobre atrito.